Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos conversar com o Vitor Fialho, gestor da MyBroker de São Paulo, aqui no MyCast Broker. My brother, my broker, Vitor Fialho, como estamos? Estamos bem, estamos aí, né? Na labuta, não pode parar. É isso aí. Vitor Fialho, ele é um gestor aqui da MyBroker e ele é especialista em terceiros. Apesar de trabalhar também com lançamentos, é especialista em terceiros, né, Vitor? Isso. O foco nosso maior, claro, é atuar com a revenda, com terceiros, né? Tendo em vista que a MyBroker preza muito por personal broker, ou seja, nós temos todos os produtos para atender a necessidade do nosso cliente, que é a finalidade total, né, do nosso trabalho dia a dia aí. Legal. Eu resolvi te convidar porque eu fiquei fascinado com uma aula que você deu aqui na MyBroker. Né? Para quem não sabe, a MyBroker é uma das qualidades, uma das diversas qualidades que a MyBroker tem, é esse treinamento que ele dá toda semana pra gente aqui, né? E o Vitor, ele deu uma aula que, sinceramente, a partir daquele dia, eu já admirava de vê-lo, né, aqui na MyBroker. E a partir daquele dia eu falei, nossa, esse cara entende muito, mas muito demais, porque eu não sabia que existia um método mas tão eficaz assim para avaliar uma casa, para um imóvel, para você dar uma certeza assim pro dono do imóvel que o negócio realmente está correto, o valor está correto, ou então que ele está pedindo a mais. Me explica um pouco mais, explica para o pessoal como é esse método, como você criou, como surgiu. Bom, é assim, eu sempre parti da ideia de tudo que é bem feito, ele tem uma metodologia, ou seja, é uma receita, é uma coisa que a gente deve seguir, não de uma forma engessada, entende, Luiz? Mas a gente precisa ter um caminho a qual a gente vai aplicar para que realmente, de fato, a gente possa até depois ver se os indicadores ele é favorável ou não. E dentro disso, nós aplicamos aqui dentro da MyBroker um conceito, uma metodologia muito interessante que é um caminho mais, não fácil, mas um caminho de qualidade para que o corretor não faça diferente, não tenhamos vários fazendo uma prospecção diferente, mas que todos possam falar a mesma língua. E aí então a gente aplica isso. Na verdade eu já conheço esse método, né, há muito tempo, estou aí há já beirando os 13 anos no mercado imobiliário. 13 anos no mercado imobiliário. Praticamente já 13 anos no mercado imobiliário, né? Passei por algumas imobiliárias muito grandes hoje no cenário brasileiro, mundial também. Então a gente vem aplicando isso. Não tem quem é o dono desse conceito, na realidade é uma metodologia que foi desenvolvida e hoje eu vejo muitas imobiliárias grandes, até mesmo corretores autônomos que aplicam isso. E a gente eu trouxe esse conceito de onde eu estava para dentro da MyBroker, só que nós revolucionamos ele, ou seja, aplicamos não só a revolução, né, para atualização do mercado, mas também com o DNA da MyBroker. Foi um diferencial e por isso que a gente tem bons resultados. E ele é muito, não fácil, mas ele é muito ensinador, isso que é uma grande diferença. E você vê que a maioria hoje das pessoas no mercado imobiliário não aplica ele, muito pelo contrário. Como nós vemos muito hoje, é fácil, qualquer pessoa hoje liga numa imobiliária e oferece o imóvel dele para ser vendido, a pessoa simplesmente pega e começa ali a fazer uma divulgação. Nós já partimos de uma ideia diferente, nós não prezamos simplesmente por vender o imóvel do cliente, mas precisamos vender com qualidade. Essa é uma das grandes diferenças, por isso que hoje a MyBroker se torna aí uma das grandes referências imobiliárias que mais cresce no Brasil. Sabe uma coisinha que eu percebi assim, que eu gostei pra caramba na sua aula, é que não é quantidade. Não exato. Você preza muito pela qualidade, tanto que o tempo de venda é muito rápido, né? Daqui a pouco vocês vão saber qual que é o tempo, mas o tempo de venda é muito rápido. Justamente por isso, né? Você não preza a quantidade de imóveis. Aquela imobiliária que você tem 500 imóveis e ninguém olha para nenhum, né? Não é verdade? Tem muito isso. A gente vai justamente nessa contramão do mercado, né? Enquanto muitos estão focados em pegar lá 200 imóveis na sua carteira e começar a disparar isso de uma forma exacerbada para inúmeros clientes, nós vamos na contramão. Nossa qualidade não está em quantidade, mas sim como é a aplicação desse conceito. Então nós não visamos ter aí, adoraria ter 200, 300 imóveis, mas para isso eu preciso ter equipes, pessoas preparadas para isso. Então nós não prezamos por isso. Nossa finalidade maior é trazer a qualidade. E eu não consigo assimilar dentro desse espaço do mercado imobiliário a qualidade com a quantidade. Então nós priorizamos a qualidade. E com isso o nosso tempo ele é muito mais reduzido, porque a gente conhece bem o produto, nós entendemos o perfil, a característica, a identidade de cada produto, né, de cada imóvel em si, e conseguimos agora aplicar dentro
desse perfil, achar o cliente certo para ele. Por isso que a nossa demanda de venda de imóvel de terceiro ela é muito rápida e com qualidade, e o sucesso ele vai crescendo a cada momento. O incrível é que toda semana a gente tem um grupo aqui, né, de WhatsApp, e toda semana tem um post lá no grupo, uma foto, vendemos em tantos dias, ainda não vai saber, vendemos em tantos dias, e é incrível como é rápido. Eu mesmo tenho clientes que às vezes, até por isso que é legal essa conversa, porque muitas vezes a gente tem clientes, né, eu tenho clientes que eles falam, Luiz, eu quero comprar um imóvel, eu quero investir, eu quero comprar um outro para morar, só que eu tenho o meu para vender ainda. E aqui na MyBroker eu tenho muita segurança que a gente tem essa equipe especializada sua, né? Tem a sua equipe especializada que tem esse método onde a gente consegue ao mesmo tempo atender o cliente que está querendo morar rápido, mudar rápido, porque a gente também consegue, a sua equipe também consegue vender mais rápido, né? É interessante, é uma parceria que deu muito certo, né? Os nossos corretores focados na área de terceiros e os de lançamento, os dois têm uma conexão muito forte. Porque o cara que quer comprar um imóvel em lançamento, seja para moradia ou para investimento, maior parte dessa galera depende da venda do seu imóvel. E aí que entra, né, a parceria que é muito fundamental, que tem dado um sucesso violento aqui nem da MyBroker. Que aí entra a galera do terceiros, né? A gente consegue fazer a aplicação do nosso conceito, da nossa metodologia de trabalho e dar todo o suporte para a galera do lançamento. Então, a gente não deixa o cliente, em momento algum, desamparado. Muito pelo contrário, ele vai ter um especialista, né? Seja qual for a necessidade dele. E a gente consegue atender isso de uma forma muito boa. Aí, aplicando nossa metodologia, a gente vê os resultados que está acontecendo e que você tem acompanhado lá, né? Legal. E o interessante disso daí é que os resultados também são porque, uma vez eu fui conversar com você, Vitor, eu tenho uma cliente que ela tem um imóvel na Vila Mariana e ela está precisando vender logo. Aí você falou, eu falei para você, eu encaminha para quem esse imóvel? Aí você falou, não, peraí, o setor de Vila Mariana é de tal pessoa. É muito bem setorizado, você distribui a sua equipe pelos setores da cidade, né? Uma das finalidades que compõe todo esse sucesso, Luiz, é importante ressaltar, você até comentou bem, é justamente a questão do posicionamento, né? Hoje, o que a gente vê? Um desespero, uma demanda de desespero enorme da maior parte hoje do mercado imobiliário, dos corretores, de uma forma tradicional, que ele sai pegando qualquer imóvel, seja qual a região for. E a gente vê, infelizmente, eu falo isso com pesar no coração, vejo muitos corretores para lá, para cá, e o resultado a gente vê que não é exponencial, não é nada agradável. Nós buscamos uma forma diferente, nós buscamos por posicionamento, ou seja, eu consigo segmentar uma determinada localização por corretor especialista. Então, ou seja, perfeito, eu crio um corretor, nós acompanhamos, fazemos com ele um desenvolvimento dele, da capacidade dele de compreender todos os benefícios que tem naquela região, toda a estrutura que pode ser fornecida quando ele for fazer a venda desse imóvel para um cliente comprador. Então, por que o cliente compra o imóvel em determinado bairro? Não só por causa da necessidade dele, de repente ele gosta. Talvez ele possa ter uma dúvida, e nessa dúvida pode gerar não uma venda. Quando você apresenta para ele tudo que ele vai, quando ele compra o imóvel, tudo que vem agregado com isso com ele, que é a estrutura, a forma de deslocamento dele, tudo ali, isso agrega muito mais potência na hora dos nossos consultores conseguir fazer uma venda de sucesso. Então ele precisa se especializar, e para se especializar num determinado bairro é um tempo muito grande, eu não consigo fazer esse deslocamento dele constante. Então, se ele não se fixar numa região, ele vai estar fadado a cair, como a maioria hoje faz. Por isso que eles conseguem ter um resultado positivo, né? Que legal isso. E aí naquela negociação que estava, ele foi direcionado para o Sérgio, né, que é da equipe também, né? E aí a gente está tratando isso para poder, né, conseguir vender mais rápido e a cliente ser atendida. É isso que é o mais importante, sim, né? Sim. Sobre o método, Vitor, geralmente as pessoas elas acham que elas podem dar preço no imóvel dela. Ela, de repente, eu moro em São Caetano do Sul, e lá em São Caetano tem uma coisa muito comum, assim, que é uma cidade onde tem muita herança. Os imóveis são muitos de herança. E às vezes você quer comprar um imóvel em São Caetano e o pessoal fala, não, vamos ver quanto é que tem de irmão, e a gente divide isso. Quanto o irmão precisa? Eu preciso de 100. Então eu também quero 100, eu também quero 100 mil, eu também quero 100. Então o imóvel vai valer, sei lá, se tem 5 irmãos, vai valer 500 mil. E às vezes ele só vale 300 numa avaliação.
Então não é assim que se avalia um imóvel, né? Não, exatamente. Isso é normal, né? Isso é super comum. Hoje, a forma de se avaliar um imóvel, segundo o conceito dos proprietários, por ele ter autonomia sobre o imóvel, ele também crê que ele tem autonomia sobre a condição da precificação do imóvel. Que infelizmente hoje é uma das maiores barreiras que a gente encontra, mas a gente tem nossos mecanismos que a gente consegue provar e comprovar que o imóvel fora de preço, ele tende a demorar muito. Hoje, se você for ver, por exemplo, existem alguns estudos. Hoje a Brain, que faz o estudo constantemente, o próprio Cresce, né, a classe dos corretores, faz alguns estudos. E se você for olhar pelo próprio Cresce, ele diz que hoje um imóvel para ser vendido, ele dura em média de 1 ano e meio a 2 anos, pelo menos. O que não é aqui na MyBroker. Exatamente, o que não é o caso da MyBroker, né? E justamente por quê? Porque não só a precificação, mas para nós chegarmos na precificação, antes de tudo, a gente vai conhecer o produto. Porque a precificação está baseado em quê? Não só no valor do metro quadrado, mas tudo que incorpora, tudo que é valor agregado dentro desse imóvel. Então, por isso que nós não abrimos mão. Nossa metodologia, ela parte da ideia do pressuposto inicial, que é visitar o imóvel, conhecer o imóvel, conhecer o que tem de valor naquele imóvel, o que vai de valor agregado naquele imóvel, quais são as condições reais daquele imóvel, compreender o proprietário do imóvel, se realmente o imóvel é passível de venda ou não. A gente vai entrar no termo jurídico, não é o caso agora, mas a gente consegue qualificar. Então o primeiro passo é esse, qualificar o imóvel. Eu preciso entender o perfil daquele imóvel, entender como ele é, quais são as suas características. Com essas informações, nosso consultor ele volta aqui para a nossa base e ele começa agora a desenvolver a análise, né? E nós usamos a análise mercadológica, que é por amostragem e semelhança. Então nós fazemos essa análise. Com essa análise nós conseguimos entender bem qual que é a realidade, não a minha. Eu adoraria vender um imóvel de 500 mil por 1 milhão. Pois é, a porcentagem é maior. A comissão é maior. Exatamente, todo mundo vai sair melhor nessa fatia. Mas por outro lado a gente sabe que não é assim que funciona. Então, não adianta ficar uma comissão boa e um ano, 2 anos parado. Né? Não adianta, o imóvel não é vendável, né? Então nós fazemos análise para entender qual que é a realidade, a perspectiva do mercado em relação ao imóvel. Infelizmente, muitas das vezes, essa verdade ela não é a mesma perspectiva do cliente que quer vender. Então nós temos dois lados brigando, né? O cliente que quer comprar, ele quer pagar baixo. Sim. E o cliente que quer vender, ele quer vender alto, né? E onde nós entramos nesse meio? Essa guerra entre os dois lados é o mercado. Nós trazemos essa treino, esse equilíbrio. E com base em quê? Não é no que eu acho, mas é que o mercado acha. O que o mercado determina, e vários fatores vai corroborar para isso. Então, com base nisso, a gente simplesmente é um agente transmissor da verdade. Hoje a realidade, a gente tem oferta, procura, demanda ou não, a gente traz a realidade da perspectiva do cenário atual do mercado imobiliário e mostramos isso para o cliente. Então, com base nisso, a gente consegue mostrar para ele. Ele tem a opção ou vender por um valor real, o valor ideal que o mercado determina, ou ele pode ficar esperando 1 ano, 2 anos, 3 anos, seja o que for. Sem entender, né? Mas graças a Deus, a gente na maioria, eu digo mais de 90% dos nossos clientes que nós temos a oportunidade de apresentar a nossa avaliação mercadológica para eles têm aceitado, porque a gente consegue mostrar a verdade. Por isso que a gente não cansa de aprender, de estudar e tá sempre se aprimorando no mercado para a gente saber qual que é a verdade, como que a gente deve fazer, e a gente traz isso aí de uma forma uma sintonia muito legal, e o cliente tem aceitado, graças a Deus. O que mais me impressionou foi realmente o método que você mostrou, a pirâmide, mostrou como avalia para mais, para menos, e como você mostra para o cliente que se ele resolver escolher um valor que ele quer, que o bolso dele precisa, não é? Que está acima da pesquisa e de todo o estudo que você fez, ele vai ficar sem vender. E aí ele decide, né, o que ele quer. Se ele vai continuar querendo sem vender e não vender mesmo, né? Essa pirâmide, essa coisa de mostrar para o cliente a realidade dos valores que eu mais me impressionei mesmo. Legal. E assim, a gente traz isso não só falando, na verdade a gente não só fala, mas a gente comprova. Então toda a nossa análise ela é documentada, né? Ela não é simplesmente eu vou no seu imóvel e falo, eu acho que vale 1 milhão o seu imóvel, né? Mas com base em que? Você não vai no médico, né? E o médico fala, você tá com, sei lá, com pneumonia. Com base em que, doutor? Não, eu olhei você e eu acho que tá tudo certo. Não, tem que haver um diagnóstico. Então nós não agimos diferente, nós também fazemos um diagnóstico. E quando nós fazemos esse diagnóstico, depois eu mostro o resultado desse diagnóstico e consigo mostrar para ele, tá vendo? É aqui, é assim, é aqui que nós chegamos à conclusão.
Então nós conseguimos mostrar para ele, dentro dessa metodologia, qual o cenário mais ideal. Se a necessidade dele for imediata, é claro, mas eu não quero vender por esse preço, então nós podemos esperar também 2 anos para ser vendido. E por isso que muitos imóveis ele não é vendido dentro de um prazo certo, porque muitos, infelizmente, acabam acatando, aceitando as condições estabelecidas pelo proprietário para atender a necessidade dele. Mas o mercado é contra isso. E um detalhe muito importante, Luiz, que às vezes muitos profissionais da área não levam em consideração, é um fator seguinte: hoje, se a gente for ver a maioria dos imóveis que é vendido até 1,5 milhão, que é pelo sistema do SFH, eles são financiados, a maioria. E o engenheiro, ele vai no imóvel, ele vai fazer simplesmente uma avaliação como nós faríamos, né? Então ele usa o mesmo mecanismo. Então a possibilidade desse imóvel ser vendido com valor acima, mas ser reprovado para o engenheiro é muito grande. Aí não adianta. Afinal de tudo, o que vai acontecer? O imóvel vai ser perdido, porque não vai ser aprovado. Se o comprador não dispõe do recurso da diferença para pagar, a venda vai cair. O banco não vai liberar os recursos para você. Você pode fazer o que você quiser. Não vai. Não é o bolso quem diz, né? Não é o bolso. Exatamente. Não é o bolso quem diz. E muitas vezes, por mais que o cara tenha condição de pagar, né, o comprador, mas ele tem acesso à avaliação que foi feita pelo engenheiro. Sim. E muitas vezes a gente tem questionamento e fala assim: poxa, mas peraí, eu tô pagando 500 mil no imóvel que vale 400. Peraí, por que isso? E às vezes você, como corretor, você é enquadrado dentro desse conceito e muitas vezes isso te traz, né, um problema, porque ele pode questionar, achar que você está querendo superfaturar alguma coisa e você perde a confiança. Você perde a confiança, infelizmente, né, você começa a perder os clientes aí. Entende? Por que não dá para eu ter 200, 300 imóveis na minha carteira? Não tem. Dá, Eu falo para você, hoje eu me espanto, eu vejo às vezes amigos, né? Vitor, eu tenho 200, 300 imóveis na carteira, tenho tudo que você precisar. Cara, eu não consigo entender, né? Ninguém consegue. Você não consegue ser o vende tudo. Quem quer vender tudo nunca vende nada, né? Qual a sua especialidade? Você é conhecido pelo corretor, o consultor, o quê? De baixo padrão? Não consigo entender o de baixo e o alto padrão, o cara ser o mesmo. Quer dizer, o cara se desdobra pra caramba. Então não dá. Isso a gente vê que é o que mais afeta hoje para que corretores não consigam ter sucesso aí, que muitas vezes ele tem capacidade, só precisa de estar aqui na MyBroker, né? Na MyBroker. Com metodologia. Com a metodologia, óbvio. A gente ainda não vai falar sobre o prazo que você vende os seus imóveis, que é a média. Okay. Porque, gente, é inacreditável. Quando a gente abre o WhatsApp, que de repente a gente vê lá, nossa, esses dias, essa quantidade de dias foi vendido, é inacreditável. Porque a média é 1 ano, né? A média é essa? Um ano e meio, 2 anos mais ou menos. É o que eu costumo falar para os nossos corretores. Quando você consegue fazer uma captação de extrema qualidade e mostrar a verdade para o seu cliente, você consegue trazer ele a uma realidade que talvez ele não tenha entendido. E quando você faz isso, você agora tem o seu maior parceiro na venda, que é o próprio proprietário do imóvel. Ele não vai dificultar, ele vai aceitar. E normalmente esse cara quer comprar um imóvel também. E quando você tem mais opções para oferecer para ele também, o problema dele vender o imóvel no preço que você coloca, não é ele acha não só que ele vai perder, mas ele não consegue comprar outro. E aí que entra uma grande sacada nossa. Falo, fica tranquilo, seu João, nós vamos vender o seu imóvel pelo preço certo e eu também tenho o imóvel no preço certo para você. Quando a gente traz isso, o cara fica muito mais tranquilo. Isso é um ponto muito importante porque a gente faz. E não só isso, né? Então, quando a gente consegue trazer essa metodologia, o que começa a acontecer? A gente começa a dar uma velocidade maior na venda do imóvel. Porque ele tem embutido nele qualidade, ele tem embutido nele um profissionalismo que, infelizmente, a gente não vê muito. Então, isso faz com que a MyBroker tenha aí um diferencial. Claro. Uma coisa interessante também que aconteceu foi de você falar que às vezes você pega o imóvel e não vende ele, né? Não é a hora de vender. Você orienta o proprietário também a fazer algumas modificações, até pequenas às vezes, que faz com que o imóvel saia mais rápido, né? Sim. Isso é natural pra gente, né? A gente não tá aqui, né? A gente tá como profissional e a nossa ideia não é atender a necessidade primária, o ego apenas para atender as necessidades primárias do vendedor do imóvel, né? Não é essa, a gente tem que trazer a realidade. E a gente se depara muito com isso. O que a gente entende? Que existe um prazo de maturação, um prazo de maturidade de cada cliente. Nós tratamos com 2 clientes, ou seja, o vendedor e o comprador. Não só a aplicação da nossa metodologia, ela se destina apenas pelo comprador, mas o vendedor já faz parte da minha negociação. Uma captação bem feita, eu diria que ele é mais de 80% de uma venda realizada. Porque você sabe pegar bem o produto, então você conduz isso de uma forma muito mais fácil. E a gente se depara, infelizmente, com alguns proprietários que não conseguem compreender ou
talvez ele não esteja apto a entender a realidade do mercado. Nesse momento a gente tem a opção, meu corretor ele tem a liberdade, né, de simplesmente virar e falar para o nosso cliente, falar, ó, não é o momento ideal para ser vendido o seu imóvel, vamos aguardar mais um pouco, existe a possibilidade do mercado dar, né, uma valorização maior no imóvel e sendo propício para nós, a gente consegue. Por que a gente fala isso? Porque não adianta eu assumir um compromisso com você de pegar seu imóvel para vender, sendo que ele vai ficar estocado. Pois é. Então não vai, a gente vai cair no método tradicional, que muitos fazem, e aí ele vai cair naquele índice, né, de mais de 1 ano e meio ali para ser vendido. Então não adianta, o corretor tem que aprender a falar, não, ó, sim, infelizmente, seu João, dona Maria, eu não consigo vender seu imóvel. Para eu aplicar esse conceito, essa qualidade que a MyBroker tem, a gente precisa ter um conceito que não pode ser alterado. Então, fora desses padrões, eu não vou conseguir te dar uma prestação de serviço devida. E aí ele fala não mesmo, porque não adianta assumir um compromisso daquilo que não vai vingar, entendeu? E eu acho que está aí o grande segredo do prazo de venda ser muito rápido. Sim. Porque você não abre mão, né? Você sabe o que o cliente vai comprar, então você sabe como orientar o proprietário a trazer o que o cliente quer comprar. É mais ou menos isso, né? Sim, sim. Quando a gente consegue aplicar esse conceito, né? E hoje a gente preza muito para o corretor aprender esse conceito. Não basta ele saber, ele tem que entender o porquê. E esse porquê, quando ele entende, quando ele aplica isso, ele começa a ter uma ascensão violenta. E a gente começa a ver alguns resultados a médio e curto prazo, né? E você começa a ver os corretores mais envolvidos. E o legal de tudo que tem um diferencial na MyBroker é que eu vejo, né? A gente aplica muito isso para eles e orienta eles que um ajude o outro. Então, às vezes, eu tenho um que tem mais facilidade numa coisa, o outro em outra. Então, quando a gente junta essas duas pontas da corda, cara, você vê aí, isso traz mais união para as pessoas, tanto que a MyBroker ela preza demais, um ambiente super agradável de trabalhar, não existe assim uma rincha entre um e o outro, pelo contrário, onde um ganha, todo mundo ganha e tem espaço para todo mundo, né, Luiz? Eu ia falar exatamente isso, Vitor, uma das coisas que assim, todas as pessoas, não existe uma que entra aqui que não perceba esse clima de união. Porque o mercado imobiliário, no mundo dos corretores, né, quem entra sabe que não é tão fácil, que existe uma competição porque a comissão é alta, é o produto que mais vale, né, de venda, né? Então a comissão é alta, o corretor ganha bem e no caso existe uma competição muito grande em muitas imobiliárias para vender e para não deixar o outro pegar a comissão. Mas aqui dentro isso não existe. Não, é verdade, assim, não existe, né? E quando a gente começa a detectar um possível, né, faísca disso acontecer, a gente imediatamente vai lá e tira isso. Sim. E como que a gente faz para isso evitar? Criando muita harmonia entre eles. Então a gente tem muita dinâmica, nós temos muito envolvimento. Eu parto sempre dessa ideia de que envolvimento de corretores, não só um único imóvel, mas eu sempre costumo colocar no mínimo 2, 3 corretores envolvidos e todos conseguem simultaneamente aprender. Poxa, mas vai dividir. Mas ganhar, às vezes, é dividir. Na verdade, você não está dividindo, você está multiplicando. Imagine você, se eu tiver dentro de uma equipe 5 bons e 5 que não são bons, a possibilidade de ganho da equipe é muito menor. Agora, se eu tiver 10 bons, eu tenho 10 simultaneamente habilitados e 10 produzindo e 10 simultaneamente vendendo. Sim. Então, essa ideia de dividir, na realidade, você está perdendo, não existe. E com isso, você tem alguns efeitos, que é o que você falou. Mais harmonia, mais doação de um para o outro. E a gente preza tanto por isso que todos os nossos ensinos não tem nenhum custo. Né? A MyBroker ela não cobra R$1 de nenhum corretor para nada. Nós temos aí, né, a academia de vendas da MyBroker, que é totalmente gratuito para os nossos corretores, né? Que assim, é um espetáculo, né, para o Brasil no mercado imobiliário. Nós temos aqui dentro da nossa unidade de São Paulo a academia, a universidade MyBroker, né, todas as quartas, escondidos agora para sexta. Sim. Temos a reunião, que é uma aula fenomenal, né, aplicada por Goiânia. O Ronaldo dispensa comentários e todos eles, claro. E fora isso, nós temos um acompanhamento constante dos próprios gestores e fora isso, vários treinamentos que a gente vai tendo constantemente. Então isso agrega para ele muito conhecimento e nada mais justo que ele dividir o conhecimento dele. Então quando entra um novo na equipe, o que a gente preza? Acolhe.
Acolhe esse cara, ele precisa. Você foi acolhido lá atrás. Eu senti isso plenamente aqui. A gente preza por isso, né? Não, e o legal é que eles fazem não por obrigação, mas ele faz por ser, ele quer ser recíproco naquilo que ele teve um dia, né? Então ele faz isso de bom grado, de bom coração. Você vê os resultados que a gente tem aí, né? Muita harmonia, muitas pessoas compartilhando em detalhe, sem medo de falar, eu tenho um imóvel para vender, outro vai vender sem eu saber, né? Não existe. Isso na MyBroker a gente descarta mesmo. E eu acho que é isso que traz também a venda rápida. Nosso foco não é o produto, mas é prestação de serviço. Nós somos um personal broker para os clientes. Legal. E aí se a gente não tiver aqui na nossa carteira alguma coisa, a gente vai procurar os parceiros. E é um grande diferencial da MyBroker. Ela busca parceria, ela não tem problema nenhum em fazer parceria com qualquer imobiliária, corretor, seja o que for. Infelizmente a gente se depara, eu mesmo tive um caso recente de uma imobiliária de nome grande, mas de atitude pequena, né? Infelizmente, mas a gente tem que falar isso. Sim. De um imóvel de alto padrão, né? Eu tô falando de coisa de mais de 30, 40 milhões. Para poder fazer uma parceria. A imobiliária simplesmente fechou as portas, virou a cara, né? Caramba. Então a gente vê que são imobiliárias e profissionais, infelizmente, que estão fadados a não ter uma continuidade, uma ascensão quanto isso. E nós partimos na contramão. E nós não temos problema nenhum de fazer qualquer divisão. Pelo contrário, nós buscamos parceiros, nós temos que defender a nossa classe. E aí, nesse caso, o prazo, né, como a gente já disse, esse prazo de venda, ele diminui por conta de toda essa parceria. Primeiro, por causa do método, que é muito, muito bem feito. Sim. E se quiserem saber do método, venham aqui para a MyBroker, claro, né? Claro, vem para a MyBroker que você vai conhecer. E primeiro por causa do método, por causa da sua gestão, por causa dessa parceria, dessa união que todos os corretores da MyBroker têm, porque ninguém compete com ninguém, todo mundo ajuda todo mundo. E aí vem o prazo. Qual que é o prazo geralmente que tem para um imóvel entrar, né, para sua carteira? Você fez a avaliação e ele ser vendido. Qual que é a média que está indo? Vamos lá. Assim, quando a gente pega um imóvel, todo imóvel que nós colocamos dentro de casa, nós estipulamos um planejamento estratégico de venda dele. Todos, cada um tem o seu planejamento individual. O planejamento máximo de cada imóvel nós estipulamos de 180 dias. Esse é o máximo. Porém, a média nossa atual está sendo em torno de 30, 40, 50 dias no máximo. 50 dias. A média, mas recentemente aí nos últimos 2, 3 meses nós estamos aí sendo abusados um pouquinho, tendo imóvel sendo vendido com 14, 15, 16 dias. Exatamente. E a resposta e a consequência disso é legal, porque todos na equipe ficam assim, peraí, agora eu vou vender por 13, outro não, então eu vou vender por 12. E é legal, porque isso é uma competição. É uma competição para ver quem bate mais o prazo, né? Então se torna saudável, estimula, né, na realidade eles, e o legal disso tudo é porque todos podem ver que eles também conseguem. Sim. Não existe restrição de ensino para nenhum deles, todos recebem o mesmo direcionamento, todos têm as mesmas ferramentas, todos conseguem ter a mesma qualidade, conforme eles se dispõem a aprender e aplicar de fato a metodologia, todos eles sabem que pode acontecer. E o legal é que eu vejo que corretores que estão aqui com a gente hoje, que já veio do mercado imobiliário e nunca teve isso, né? E quando ele vem, ele fala, cara, peraí, eu nunca vi isso na minha vida. E quando ele aplica, ele vê o resultado, né, acontecendo, ele fala assim, cara, eu nunca imaginei. Isso estimula ele ainda mais, e a gente consegue fazer isso de uma forma muito tranquila. Que legal. Agora então, resumidamente, aquele primeiro prazo que você deu, que você falou que até tem no Cresce, né? Tem nos órgãos, né? Que é de 1 ano e... 1 ano e meio ou 2 anos, que é hoje a média nacional de venda de um imóvel. Média nacional, 1 ano e meio. Isso. A média que você estipula... A média do nosso planejamento, 180 dias. 180 dias. A execução disso está sendo hoje em torno de 30, 40, 45 dias ali mais ou menos. E esses dias no WhatsApp, nosso grupo chegou a 14 dias, não foi? Foi, chegou a 14 dias a venda de um imóvel aí. Incrível isso. Infelizmente está chegando ao final da nossa conversa. Eu gostei muito de conversar com você, Vitor. Vou reiterar que a minha admiração por você é muito grande. Obrigado. Como eu disse no começo, quando eu entrei aqui, eu me senti muito acolhido por todos mesmo. E eu observava você trabalhando, né? E eu via que sempre... O Vitor é incrível, gente. O pessoal chega para conversar com ele e é mais ou menos assim. Ele na conversa ele dá uma aula sobre todas
aspecto. Tudo, sobre as leis, sobre todas as leis. A pessoa perguntou uma coisa para ele simplesmente dá uma aula sobre leis, né, de todo o mercado, conhece tudo, mas tudo. E eu ficava só ouvindo você falar e ficava, caramba, como é que pode ter tudo isso na cabeça, tudo isso guardado aí? E aí a gente viu que a experiência, que é muito trabalho, muita dedicação, muita experiência. E eu queria colocar uma coisa aqui. Uma vez eu perguntei para você, você já foi diretor de 3 grandes empresas, de 3 empresas, né? De 3, né? Isso, eu já participei da diretoria, né? Da gerencial ali. Nós tínhamos 3 unidades no ramo imobiliário mesmo, de empresas muito conceituadas mundial. E eu achei muito legal que uma vez eu perguntei para você, mas por que você largou, né, essa oportunidade, que era uma oportunidade muito boa, e você veio para a MyBroker? Responde para mim. Primeiro porque eu vi na MyBroker, né? Na verdade eu sempre admirei a MyBroker, né? Sempre segui o Ricardo, sempre me identifiquei bastante com o conceito da própria MyBroker. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi a forma da aplicação da MyBroker, que ela não age por um lado político, pelo contrário, ela age muito mais por um lado humano, e a expansão dela, tanto é que é muito grande, muito boa. E assim, o legal da MyBroker é que ela não restringe você. E ela não te limita a exatamente ser um corretor muito tradicional, muito pelo contrário, ela faz com que você absorva muito conhecimento, você se torne um personal broker, você tem várias opções de conseguir atender o sucesso, né, no segmento imobiliário. Então ela não te restringe a apenas um produto, foi como eu falei, você pode trabalhar com locação, com venda, com lançamento, para investimento. Então a gente sabe que esse público é mais diversificado que a gente possa imaginar. Sim. Rotineiramente aqui a gente lidar com todo tipo de pessoa, e a gente sabe que imóvel hoje é um grande investimento. Então, tem pessoas que quer morar, quer para vender, ou quer para alugar alguma coisa. E isso me chamou muita atenção. Eu venho acompanhando a MyBroker e eu vejo o desenvolvimento. O crescimento dela foi o que mais me chamou a atenção. Eu falei, peraí, esses caras têm alguma coisa diferente. Como é que eles fazem? Como é que eles são? Qual que é a visão? Quando eu pude entender a visão, né, a missão e os valores da MyBroker, eu falei, peraí, eu tenho que estar nesse lugar com esses caras é monstro, né? Eu tive a oportunidade e resolvi, por não me segurar, mas fazer de fato você ser um foguete e voar. Eu falei assim, não, peraí, tem que estar lá. Ali deve ter monstro e eu tenho que estar lá no meio deles, entendeu? Isso foi muito legal. E a partir do momento que eu conversei com você aquele dia e você me disse isso, né? Porque eu comecei a conversar com vários gestores. Sim. Porque eu precisava aprender, né? E ninguém melhor do que você conversar com os gestores, né? E você me falou aqui, eu falei, caramba, eu também entrei por uma grande admiração, o Ricardo Martins, que foi a porta de abertura, né, para a gente conhecer a MyBroker. E aí depois eu comecei a ver as outras pessoas que também estavam, através do podcast do Ricardo Martins, a gente começou a assistir também e ver que realmente aqui é uma família, né? E aí quando você deu aquela aula... Lembra que quando você deu aquela aula, eu fui na sua mesa e falei, cara, que show de aula, que didática, eu nunca tinha imaginado que existia um método tão eficaz para trabalhar terceiros, porque eu já vendi imóveis, eu mudei já por 4 imóveis, eu e a minha família, e eu não era corretor, eu passava pelo processo das imobiliárias procurarem tudo, e eu nunca vi. Quando eu vi aquela sua explanação, eu falei, nossa, isso realmente é uma metodologia imbatível, né? Aí eu gostaria que você desse o recado para o pessoal, se você está querendo, se você está admitindo o corretor aqui na MyBroker para sua equipe, e isso daí, e também que você desse alguma mensagem, o que você quisesse falar. Claro, bom, primeiro assim, a gente procura não corretores, a gente procura futuros sócios, né? Futuros sócios. Futuros sócios. E é uma coisa muito legal dentro da MyBroker que também me chamou muita atenção. Ela visa trazer, se você for pegar a história da MyBroker, você vai ver que lá atrás, quando começou a MyBroker, hoje todos eles praticamente se tornaram sócio-diretor da MyBroker. Sim. E a gente não quer parar por aí, né? Um DNA tá isso inserido dentro do DNA da MyBroker e a gente não somos nós que vamos parar. Na verdade, ele já avança
sozinho. E a gente continua fazendo isso. Quando a gente faz prospecção, buscando novas pessoas para vir, pelo crescimento, é claro, o crescimento vai exigir que novos corretores venham, a gente busca realmente corretores, mas com a ideia de trazer eles amanhã para o futuro sócio. Então, todas as vezes que eu sento com um candidato aqui, eu falo para ele, cara, você quer ser o quê? Um corretor no futuro sócio, né? E o Ricardo é legal, porque o Ricardo mesmo fala assim, vai lá, conversa com o gestor, quem sabe você quer ser meu sócio, né? Se der match, né? Você vai ser meu sócio. Então, a gente parte dessa ideia para que ele saiba que ele pode fazer parte desse crescimento maravilhoso. Não é o dono, não existe o dono na MyBroker, existe sócios, isso é muito legal. E sim, a gente sempre busca evoluir e trazer novas equipes. A equipe de revenda terceira, a gente está sempre crescendo, a gente está montando aí novas equipes também. A pessoa que estiver interessada pode entrar em contato direto aqui com a nossa unidade, ou comigo, ou com a nossa secretária aí, né? E fazer o cadastro aí, buscar mais informações. Coloca um telefone também? Qual que é o telefone? Pode. É o seu... Procura pelo telefone ou pelo seu Insta? Pode. Aqui a gente não tem uma categoria, só pode falar com A ou B, não. Então vai estar marcado aí embaixo, aí a gente vai marcar embaixo. Pode no Instagram, falar o mecanismo que a pessoa achar mais interessante, não tem problema nenhum. A gente vai estar atendendo a pessoa de bom grado aí. E de resto, assim, deixa uma mensagem assim, acredite. Acima de tudo, acredite. O mercado imobiliário é o melhor ramo do mundo que possa se trabalhar. Não só pela diversidade que você tem de lidar com pessoas, que é o maior valor, né, no mundo, é o ser humano. Agora, quando você faz uma venda, você vê um cliente, você atende a necessidade dele, você vê aquela alegria, assim, você até chora, cara, sabe? Eu tive o prazer de passar por isso e eu vejo muitos depoimentos de clientes nossos falando assim, você mudou a minha vida, que está inserido justamente dentro da nossa visão. Fazer negócios bem feitos, bem sucedidos através do mercado imobiliário, mas sempre transformando a vida das pessoas. E é isso que a MyBroker preza, e se você quer fazer parte daí, vem pra cá, vem pra cá que você vai conseguir fazer parte dessa história maravilhosa que a MyBroker está construindo aí hoje no Brasil. Muito bom. My Brothers, My Brokers, My Sister, My Brokers. Estamos aqui terminando com o Vitor Fialho, o grande gestor aqui da MyBroker de São Paulo. E esse é o primeiro podcast de muitos que virão, onde a gente vai falar sobre o mercado imobiliário, dar dicas sobre como essa estrutura preza sempre MyBroker, né? O que é o MyBroker? É o meu corretor, né? Corretor. Então nós não vendemos, a gente presta um serviço. Exatamente, exatamente. Obrigado, Vitor. Eu que agradeço. Muito obrigado, Foi um prazer. O prazer foi meu.